A verdade é una e a igreja também. Não é questão de fé, mas sim de lógica, coisa que qualquer ser pensante pode compreender. É correto dizer que há apenas uma só verdade? Sim, pois se houvessem duas, uma anularia a outra automaticamente, nós nunca chegaríamos à verdade. O que existe são diversas formas de analisar algo. Digamos que temos três pessoas discutindo e cada uma afirma uma coisa sobre o Brasil. Uma pessoa diz que o Brasil, para ele, é um continente, o outro fala que o Brasil é um planeta, o outro fala que o Brasil é um país. Os três, cada um, assumem uma posição e uma verdade para si, né, e espalha isso para os outros. Independentemente da opinião de cada um, por mais que a pessoa passe a vida inteira falando sobre isso e defendendo, a verdade, todos nós sabemos, é que o Brasil ele é um país. Ele não é um planeta, ele não é um continente. Só que, como nós sabemos, e eu quero deixar isso bem claro, existem diversas opiniões referentes a qualquer tipo de assunto, né? E aí é onde vem o grande problema, meus irmãos. Muitas opiniões expostas podem ocultar ou atrapalhar que a verdade sobressaia. Creio que eu fui bem claro com a minha explicação quando eu digo que a verdade é una, independente de centenas e inúmeras opiniões. Pode existir 1000 opiniões sobre algo, mas a verdade é apenas uma. Não duas, não três, mas apenas uma. Consequentemente, a igreja também deve ser apenas uma. Aquela, obviamente, que defende a verdade da fé cristã desde o início do cristianismo. É ela a Igreja Católica Apostólica Romana. Muitos dizem que não. Porém, para os que discordam, peço que estudem, né? Apesar que qualquer criança de quinta, sexta série, né, deve saber que a Reforma Protestante ocorreu 15 séculos depois de Cristo. Consequentemente, só existia uma igreja antes dessa zorra, né, feito pelo herege Martinho Lutero. Se só uma pode ser a verdade, consequentemente só podemos ter uma única opção, né, de igreja, religião, que é o cristianismo, que anula qualquer outra crença. Porém, esse assunto eu posso abordar um pouco mais de atenção em um outro podcast. Para compreender melhor tudo o que eu venho explicando, eu irei citar o Catecismo da Igreja Católica, onde consta falando sobre o magistério da Igreja Católica. Abre aspas. O encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiada só ao magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, esse magistério não está acima da palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, aguarda religiosamente e a expõe fielmente, aurindo deste depósito único da fé tudo com propõe a fé como divinamente revelado. Os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta, escuta a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. Fecha aspas. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, de São Pedro ao Papa Francisco, vem guardando e defendendo a verdade sobre a fé com unhas e dentes. Desde o início do cristianismo, já existiam hereges que tentavam modificar a verdade da fé, e os grandes pais da igreja primitiva doaram suas vidas e seu tempo para estudar e defender a verdade em relação à fé cristã, não permitindo que alguém viesse e modificasse a verdade. Para deixar bem claro para os protestantes que possam acabar ouvindo esse podcast, não irei apenas citar documentos católicos, mas também eu vou citar fatos históricos descritos na patrística. Abro aspas para Vicente de Lérez, escritor do século V. Assim ele escreveu: A Igreja de Cristo, cuidadosa e cauta guardiã dos dogmas que lhe foram confiados, jamais os altera nem nada os diminui, em nada lhes adiciona, não os priva do que é necessário, nem lhes acrescenta o que é supérfluo, não perde o que é seu, nem se apropria do que pertence aos outros, mas com todo zelo, recorrendo com fidelidade à sabedoria dos antigos dogmas, tem como único desejo aperfeiçoar e purificar aqueles que antigamente receberam uma primeira forma e esboço, consolidar e reforçar aqueles que já foram evidenciados e desenvolvidos, e salvaguardar aqueles que já foram confirmados e definidos. Fecha aspas. Como foi citado há pouco,
A Igreja Católica Apostólica Romana, diferente das incontáveis igrejas protestantes, jamais altera a verdade sobre a fé. A Igreja defende uma única e absoluta verdade, vem defendendo desde o início. Como já disse no início desse podcast, não é possível existir duas verdades, pois uma obviamente anularia a outra. Só uma única e absoluta verdade, e essa é guardada pela Igreja Católica. Existem incontáveis heresias protestantes. Dentro delas, uma que, se eu não me engano, chegou até a passar no Fantástico, né? E é meme na internet, em muitas e muitas páginas no Facebook, né? Foi de um pastor, creio que você vai se recordar, um pastor de uma igreja de fundo de quintal, toda de tijolo, toda mal feita. Ele abriu a Bíblia dele, né? Porque no caso só pode ser Bíblia, e disse que Deus falou para ele, né? Abre aspas, pegue a mulher de teu amigo e adultera, fecha aspas. Ou seja, que ele tivesse relações sexuais com a mulher de um amigo dele. Esse amigo boi do pastor, como já é de costume, né? Os fiéis protestantes aceitam tudo que o pastor, né, fala, sem nem sequer ao menos estudar, acabou topando, né? E isso o pastor teve relações sexuais com essa mulher. Depois essa história, né, se espalhou e um repórter, né, foi lá questionar o pastor. E ali o repórter, né, pediu para que ele mostrasse onde isso estava na Bíblia. E ao ler, o repórter, né, desvendou o mistério, né? Estava ali escrito, né, abre aspas, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, fecha aspas. Está em Oséias, capítulo 3, versículo 1. O pastor, todo sem graça, respondeu, mais ou menos assim, né? Tipo assim, ih, rapaz, pô, bom que você viu isso, né? Não tinha visto um acento, né? Tentou desconversar. Ou mais ou menos isso aí que aconteceu, né? Apesar de ser engraçado, a situação, ao mesmo tempo, é triste, né? Porque isso foi um exemplo de N exemplos, né? E mostra o quão boçal é uma pessoa, um indivíduo, que quer abrir uma igreja para falar um monte de, enfim, para reforçar ainda mais, né, para embasar tudo que eu estou falando, eu vou também citar aqui trecho do Concílio Ecumênico de Calcedônia. Abre aspas. Depois de termos feito assim a nossa profissão da verdadeira fé, que nos foi transmitida pelas Sagradas Escrituras e pelos ensinamentos dos Santos Padres, como também pelas definições dadas a respeito da mesmíssima fé pelos quatro sagrados concílios anteriores. Se depois de tudo isso, alguém tentar transmitir, ensinar ou escrever algo contrário ao que determinamos, se for bispo ou clérigo, esse será destituído. Se for monge ou leigo, será declarado anátema. Fecha aspas. Vale lembrar, né, principalmente aos protestantes, que esse concílio foi feito séculos e séculos antes da Reforma Protestante. Isso demonstra que desde o início é demonstrado por todos os cristãos que a unidade é o indispensável. Não trata-se de uma implicância com o protestantismo, sendo que nessa época nem existia essa porcaria. Mas o que vemos desde o acontecimento dessa deformação feita pelo Lutero é o surgimento de diversas igrejas, igrejolas, né? Cada uma falando o que bem entende sem ter o mínimo conhecimento. Né? No resumo, cada um falando aquilo conforme o seu agrado. E também quero apresentar mais um trecho de um concílio para embasar ainda mais as minhas afirmativas. Esse foi o quarto concílio ecumênico de Constantinopla. Abre aspas. Também as normas que foram transmitidas à Igreja Santa, Católica e Apostólica, quer pelos concílios ortodoxos, universais ou regionais, ou mesmo por qualquer um dos santos padres, teólogos ou doutores da Igreja, nós declaramos que as queremos conservar e observar. É de acordo que elas que orientam a nossa própria conduta e de toda a classe sacerdotal. E nós decretamos que todos quanto levam o nome de cristãos estão obrigados a aceitar tanto as penas e condenações quanto aos atos de reintegração e reabilitação por eles decretados e promulgados. Com efeito, Paulo, grande apóstolo, nos recomenda expressamente que respeitemos as tradições recebidas, sejam por palavras, sejam pelos escritos dos santos, que refugiram antes de nós. Fecha aspas. Bem, creio que eu já me alonguei bastante nas explicações. Verdade que eu poderia passar aqui o resto do ano demonstrando por diversos concílios, diversas formas de explicar, né, de forma lógica,
a importância da unidade. Mas que creio que eu pude apresentar o mínimo possível, né, para poder embasar tudo aquilo que eu estava afirmando para vocês em relação à importância da unidade. Como já foi aqui passado, né, concílios de séculos e séculos antes dessa reforma protestante, já era totalmente contra a separação, já era contra pessoas falar algo diferente daquilo que foi tão guardado com tanto carinho pela Igreja Católica. Assim eu encerro esse podcast e agradeço a todos pela atenção. Viva Cristo Rei!